alô. Meu vídeo ao vivo está começando. Já começou. Pronto, graça e paz. Glória a Estamos ao Deus. vivo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Espero que esteja funcionando. Começar, amor. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital IJ em Alphaville. Eu sou o Alexandre, essa é minha esposa Fernanda. Olá, graça e paz. Boa noite, bem-vinda à nossa célula digital IEJN Alphaville. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a graça para a mudança. Para Não, algo não é maior. graça, não é? Não. Isso, ó, Alexandre fez É o Deus título. está te preparando para algo maior. Mas Romanos 12:2 está certo? Tá certo. Ah, tá. Então, essa passagem é pegadinha. Ah, é pegadinha. Essa passagem fala: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até na outra tradução fala assim que não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito, agradável a Ele. Então, nessa passagem, a gente vê que foi ministrado no culto, o profeta ministro estava falando sobre a gente está mesmo transformando a nossa mente, né? Mas que seja perfeito, boa, agradável, a vontade de Deus, né? É Deus que vai colocar nesse querer de ser a vontade de Deus para nossas vidas, né? E não nós, né? E como às vezes é difícil a gente tá transformando a nossa mente, porque a nossa mente, como foi parte dela enraizada com as coisas do mundo, de certa forma é uma contaminação, né? E a gente, para transformar ela do jeito que é de Deus, às vezes para a gente, às vezes é quase impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Então a gente vê esse lado de Deus tá transformando, fazendo como assim um vaso novo, descontaminando, limpando. Então é um processo que a gente passa. Até ele pôs algumas questões, né, sobre essa situação, né, falando que a gente precisa passar por uma transformação radical, né? Ela precisa ser pelo Espírito, pela palavra e pela vida de Deus, né? Fazer as coisas do jeito de Deus, da maneira que Ele quer e não do nosso jeito. Então é isso que a gente tem que a transformar para que a gente tenha tudo como a palavra de Deus, a transformação mesmo, daquilo que Deus quer para a nossa vida. E até ele citou sobre a questão da tradição, né? Um ponto para a gente transformar. O quê? Porque a gente às vezes está acostumado, como a gente até falou sobre cultura, enraizado em algumas culturas referente aos povos, né? Como para a gente oriental, a gente vê que existe muita tradição, né? E às vezes a gente vê que é dessa forma que é tratado, e a posição, na posição que coloca, às vezes, como assim, ele deixou como um exemplo, por exemplo, tem muito no Japão isso, né? Muitas empresas familiares, né? Que começou com o avô, depois foi para o pai, aí vai para o neto, e aí ele falou sobre a questão de transição, de que o que é linkado sobre a palavra, sobre a Bíblia, o que aconteceu no caso de Josué, quem chamou foi Moisés, mas depois Deus chamou Josué, que iria seguir para levar o povo à terra prometida.
Só que aí foi uma questão de que o povo entender de que Josué foi escolhido para levar, as pessoas falaram, ele foi colocado lá, né? De certa forma é entender que esse lado como para as nossas vidas, né? Às vezes foi colocado lá na empresa um neto, um filho, que as pessoas não vão respeitar, né? E com essa responsabilidade, a pessoa que foi colocada, às vezes não tem uma atitude de líder, né? E isso atrapalha a liderança, a posição, e muito mais fala sobre a influência, né? Que isso vai afetar nossas vidas, né? Do líder que foi levantado ali. E aí a pessoa até como líder fica com atrás, as pessoas não respeitam. Ah, você foi colocado, você não é o patrão, você é o filho ou o neto do patrão. E a gente tem que entender isso, que a gente precisa conseguir isso como o ponto de tanto transformar nossa mente, ter a mente que Deus quer pela palavra, mas para lidar com essas situações do nosso dia a dia, da nossa vida, que parece uma coisa que foi no passado, mas é colocado para as nossas vidas. E hoje a gente entende que várias situações, em várias questões de empresas e amigos também, falam que como foi o pai, todo mundo respeita, o avô, e aí chega o filho, perde o respeito, não trata como o devido respeito, e o líder ali fica perdido em como se lidar com essa situação, né? E aí o profeta falou uma coisa que é muito importante, que é a influência, né? A influência é o que? Ele trata de um relacionamento, mas é com Deus, um relacionamento ali para a empresa, para o nosso dia a dia. Lidar é o relacionamento com as pessoas, né? Que você vai ganhar confiança, o respeito, né? E é isso que Deus dá esse parâmetro para a gente ver que, tratando da forma que Deus quer, a gente vai lidar com as situações do nosso dia a dia. Certo? Então a gente vê que isso é muito importante para a gente aplicar e saber dessa forma. Que para muitos pode ser uma questão de apenas só uma história, uma palavra da Bíblia, mas é algo que a gente traz para o nosso dia a dia. Né? E a gente não reconhece, às vezes, que é necessário fazer essa mudança para que futuramente o que Deus está preparando para cada um seja esse algo maior, né? De pensar num algo maior. Então, muitos que estão no profético vê que quando tem uma direção de Deus, uma palavra de Deus, Deus provê coisas que para uma pessoa que era empregado se tornar um empresário, e é essa forma que Deus coloca para a gente ver que Deus está preparando isso. Mas esse preparo tem todo esse processo que foi ministrado até na palavra, que a gente acha que não simplesmente foi uma palavra que foi dada, mas ela é muito importante para a gente reconhecer que a gente precisa de Deus, que precisa lidar com situações, que precisa ter a nossa posição como líder, né? E não é só na empresa, mas como também para mim foi muito válido em relação à questão de ser o patriarca, a questão de ser o pai, né? O sacerdote, e às vezes a gente não reconhece isso, ou também que a gente não vê a posição como também nos nossos filhos, né? Então, a nossa casa tem que ter o exemplo disso. Não precisa ir muito longe. Você precisa, se na sua casa não tem exemplo, como é que você vai ser exemplo fora? Às vezes, daí a gente já fala assim que você coloca uma máscara, né? É errado. Tem que ser genuíno. Então, como se administra algo que você nem na sua casa você consegue fazer algo? Tipo, você é exemplo na sua casa? Você está dando um bom exemplo na sua casa?
Você é uma boa esposa, um bom esposo? Você é um bom filho? Não é assim, amor? Sim. E aí a gente acha que isso daí é irrelevante. Mas não, se você for ver a fundo, o primeiro ministério da sua vida é a ministração da sua casa. Se a tua casa não tá bem, nada tá bem. E como que você vai ser um exemplo, né? Esse é um influente, vamos dizer assim. Se você não consegue influen- in- Influenciar. influenciar nem os seus filhos, ou você está omitindo algo para o mundo, do tipo assim, pô, quem é você em casa? Ah, será que você é uma outra pessoa? Não foi uma vez que você comentou do seu pai? Meu sogro é falecido, mas uma vez meu esposo comentou comigo, eu não reconheço quem é esse meu pai. Vocês conhecem ele de um jeito, mas em casa ele era outro. Sabe? Não tinha conversa. Eu falava assim, como assim? Assim, não. Né? E quantos testemunhos a gente já não viu sobre isso? De tipo assim, no caso, antes, tá? Antes não conversava com a gente, mas depois eu me casei, ele começou a conversar. Então a gente não assimilava. Quem é essa pessoa que você está falando? Não parece meu pai. Que você não é a mesma pessoa. Porque às vezes a pessoa volta para casa e você vê que ela não é aquela pessoa que as outras pessoas falam. Então era incompatível. E essa passagem que o Alexandre comentou é tão profundo que você acha que é uma coisa irrelevante. Ah, não, é coisa do mundo. Não é coisa do mundo. Se você colocar em pauta isso, é, vamos dizer assim, meus filhos só tiveram, vou dar um exemplo, meus filhos só tiveram devido respeito para o meu esposo o dia que ele começou a ser exemplo. Se você não é exemplo em casa, como é que os seus filhos vão seguir você? Tipo, coisa simples. Ah, vamos lavar louça? Ai, só você mandar não faz muito sentido. Então você tem que incentivar, ser um exemplo. Você vai lá, lava a louça, deixa a casa limpa. Então, às vezes não, né? Às vezes não. Claro, você não vai ser um pai assim, ó, calça de um lado, camiseta do outro, tênis de um lado, sabe? Como é que você vai dar um exemplo para os seus filhos se você nem você dá o exemplo? Então, comece. A gente começou a fazer isso porque a gente tinha empregada e depois que entrou a pandemia, cada um começou a organizar as coisas, cada um trabalhava, então cada um se organizava. Aí que a gente começou a fazer as coisas. Amém? Amém. Você quer falar mais uma coisa, amor? Não, pode falar. Eu já O falei, já. pessoal fala, não, a Fernanda não tá falando muito, né? Não, ele não deixa falar, se viram, né? Ele não fica deixando Não, falar. deixa, agora vai falar. Né? As pessoas querem te ouvir. Então, pois é. Já deu horário, já. Não deu horário ainda. Deu horário. Mas é que esse aqui ligou antes. É que a live é demorado. Ela dá um delay que só Jesus sabe. Mas, enfim, eu creio que coloque Deus no controle das coisas, tenha paciência, tente ensinar não só filhos, mas pessoas em sua volta de que você seja um bom influenciador de Jesus Cristo. Sim, buscar todas as questões que Deus quer, né? De estar consultando Ele, de estar obedecendo, de estar respeitando. Então, são todas as coisas que agradam a Deus, né? Sim. Buscar a Ele em todas as questões. Não digo que é fácil, é porque a gente quer, de certa forma, falar, ajudar a Deus, né? Mas como a gente pode querer ajudar a Deus, né?
Deus é soberano sobre todas as coisas e a gente vai lá querendo dar uma ajudinha por cada situação, né? Mas não, é confiar no Senhor, deixar na mão dele, que ele irá prover, ele irá curar, irá libertar. Amém. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, vamos orar ao Senhor, já pedindo perdão para as pessoas que na live anteriormente teve uma dificuldade na conexão, Caiu num. acabou nem terminando, mas já tinha ido, né? Então, vamos seguir aí com as provações, né? Orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse tempo. Nossa, te pedimos sim, Pai, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, nossa live, nossas vidas, nossa família, não só a nossa, mas a todos que estão aqui na live, a todos que vão ver depois, consagrando esse tempo, Senhor, que cuide sim daquilo que o Senhor quer, o algo mais na vida de cada um, que busca ao Senhor, por buscar influência, esse relacionamento que a gente pede, né, para lidar com cada situação, de buscar ao Senhor, esse relacionamento que o Senhor coloca nos nossos corações, e que possamos sempre confiar, respeitar, né, Senhor, daquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas, em cada situação, como família, igreja e os nossos trabalhos, né, com pessoas também, né, Senhor, que o Senhor nos dirige, tá dando esse amor mesmo, de amor ao próximo, e aqueles que têm confiança, de estar mesmo seguindo em frente, de mãos dadas junto a Ti, Senhor. Agradecemos esse tempo. Cuide sim, Pai, do nosso deitar, nosso sono, a cada um, consagrando nossas vidas, nossa família, e que o Senhor possa nos curar, nos abençoar, nos libertar e livrar mesmo de todo mal. Agradeço esse tempo que o Senhor nos concede, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Amém. Aproveitando para estar convidando vocês para o nosso culto de quarta-feira, que é amanhã na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. É das 15 horas e às 20 horas. E vamos falar o tema sobre jubileu. Tá bom? Não destravar, né, amor? Agora acho que destravar. Destravar. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amor? Amém. Amém. Deus abençoe a todos. E até quinta-feira. Deus quiser.